Bom, galera, eu vou fazer um exercício aqui pra vocês. Na verdade, não é um exercício, né? É uma aula simples, né? Mais simples que fala sobre o uso da negação, que deixa a gente em dúvida, né? Eu falo a gente porque até eu fico em dúvida, né? É muito comum esse tipo de coisa acontecer. A negação, ela é o oposto da sentença, né? Da proposição. Sebastião fala inglês, né? Então a negação, Sebastião não fala inglês. Essa é a negação dessa sentença, dessa proposição. Essa aqui é a proposição mais simples que vocês vão encontrar. Sebastião não fala inglês, que é representado pelo não P. P minúsculo, né? Quando você vai colocando, né, não é verdade, que Sebastião não fala inglês, vai ficando um pouco mais pior. Geralmente vocês vão ter esse tipo de sentença. No próprio exercício que o professor passou agora no último capítulo, tem alguns exemplos que inclusive que eu retirei dele, né? Que não é verdade que Sebastião não fala inglês. O não é verdade, é falso que e o não, né? Eles têm a mesma função, né? Mas, às vezes nem toda frase ela vai aceitar, por exemplo, o não como prerrogativa. Será melhor, né, você utilizar o não é verdade e é falso que, né, dependendo da proposição. Nesse caso aqui, não é verdade que Sebastião não fala inglês. O que acontece é que ele está negativando uma negativa, ou seja, ser dois tios, não P, né? Ou seja, não é verdade corresponde a esse tio, né? Que Sebastião não fala inglês. Que Sebastião que é o segundo tio. Sempre você tem que ter saber, né, interpretar a frase, a proposição, né, nesse sentido, que senão você se perde. Nesse caso aqui, esses dois tios aqui, ele é mais ou menos como mais e mais da multiplicação e da multiplicação, né? Onde o mais com mais dá mais e menos com menos dá menos. Ou seja, negativo com negativo vai dar positivo, né? Assume esse valor, né? Não é verdade, né? Aqui nessa terceira, não é verdade que Sebastião não fala inglês, não fala francês e inglês. Essa daqui você vai botar o tio, né? Você vai botar o P e o sinal de disjunção, que é esse aqui. Novamente o tio, que não é verdade que Sebastião não fala inglês, não fala francês e inglês. Nesse caso, você vai utilizar, você pode utilizar, né, essa mesma sentença dessa forma, que não vai estar errada. P, né, função de que assume o mesmo sentido, né? Eles são se correlacionam, né? São covalentes, como na boa física, né? A quinta, aliás a quarta, né? Não é verdade que Carlos fala francês, mas não que fala alemão, né? Como você o Word está pedindo aqui coloque uma vírgula, né? O professor não optou por fazer isso, então a gente não vai mexer, porque talvez seja até melhor para o entendimento de vocês. O que
O que que esse mais aqui significa? Significa o seguinte: não é verdade que Carlos fala francês. Até aqui tudo bem. Carlos não fala francês. Então, tio P. Mas não que fala alemão. Então não é verdade que Carlos não não fala francês, mas não que fala alemão. Ou seja, nesse sentido aqui, o que ele está negativando algo que já foi negativado. Ou seja, é verdade que Carlos fala alemão. Se vocês me entenderam? Então o que acontece? Vocês vão botar aqui um não P, né? O sinal de conjunção e o não duas vezes. Isso é a mesma coisa que você fazer assim, ó. Fica mais, que é o certo, é não P, né, de R. Ok? É muito importante que vocês saibam diferenciar. Não é verdade que Carlos fala francês, mas não que ele fala alemão. Então não é verdade. Ele está dizendo que Carlos não fala francês. Carlos não fala francês. Mas não é mas ele fala alemão. Por quê? Porque não é verdade que Carlos fala francês, mas não é verdade que ele não fala alemão. Então Carlos fala alemão. Ok? Isso que vai. Nesse caso aqui, ele vai negativar esse tio aqui fora, vai negativar esse e vai tornar essa sentença verdade, porque são dois tios aqui que anulam um ao outro, né? Não é verdade que Carlos fala inglês ou alemão, mas não que fala francês. Não é verdade que Carlos fala inglês, segue a mesma coisa. Não é verdade, Carlos fala inglês. Inglês, né? É que. Então, não que. Deixa eu botar aqui na frente, fica mais bonitinho. Não que. Ou alemão. Ou alemão, né? Neste caso, vou botar o V. Alemão é R. Ok. Beleza. Como não é verdade que Carlos fala inglês ou alemão, você tem que colocar dentro do parênteses, porque ele está negativando essas duas proposições simples, né? Que ele fala inglês e que ele fala alemão. Ele não está dizendo, nesse caso, que ele fala que ele não fala, né? Não fala inglês e ele fala alemão. Nesse caso aqui, nesta sentença, não é verdade que ele fala inglês ou alemão. Está negativando as duas. Então o acento tem que ser para fora. É diferente desse daqui, ó. Não é verdade que Sebastião não fala francês. Aliás, é parecido com esse daqui. Não é verdade que Sebastião fala inglês, francês e inglês, né? É a mesma coisa. Aqui não é verdade que fala inglês ou alemão. O que muda é daqui para frente, mas não que fala francês. Ok? Então, não é verdade que Carlos fala inglês ou alemão, mas não é verdade que ele não fala francês. Esse mais aqui, eu acabei esquecendo de dizer no início do vídeo, ele assume o sentido do ir aqui, né? O significado do ir, de conjunção. Então não é verdade que Carlos fala inglês ou alemão e não que fala francês, ou seja, ele assume o significado do ir nessa frase, tornando ela uma conjunção. Então nesse caso, não é verdade que Carlos fala inglês ou alemão. Está aqui, já foi colocado, né? E agora vamos botar aqui o não P,
né? Que é a sentença que ele fala em inglês, fala francês, aliás. Beleza. O que acontece? Essa frase, ela tem que ganhar mais um parênteses. Por quê? Porque não é verdade que Carlos fala inglês ou alemão. Só que esse não é verdade, ele está representado por esse tio e ele representa toda essa sentença. Então é interessante que vocês saibam diferenciar isso, principalmente quando vem escrito mas não que fala francês. Ele não é verdade, quando vem acompanhado desse mais, vocês podem ter em mente que ele está se referindo à frase inteira, ok? É um pouco difícil, a gente precisa de praticar bastante para ter um tempo disponível para que a gente possa, né, aprender. Mas com um pouco de dedicação vocês vão conseguir entender. Basicamente, o sentido de negação são esses, né, que vocês vão encontrar. No mais, o que pode aparecer é é o contrário, né? Eles pedir, te darem as sentenças, né? Em números, em números não, né? Em elementos, né? Q, PQR e com os cognitivos, né? E vocês fazerem a tradução para as sentenças, né? Para as palavras, para as frases, né? No mais, até a próxima aula. Obrigado.